Vanderlei, Gerry, enfim, José Augusto, todos eles eram muito comportadinhos. Aí quando apareceu um Sidney Magal muito rebolativo e tal, dando uma diamante latino, eu saí até como bichona, tipo, é uma bichona. Então isso aí foi ótimo, porque marcou na cabeça de todo mundo. Por que você... Como que você chegou a criar essa sua personalidade? Assim, por que cigano? Isso aí é uma série de coisas que eu digo que só Deus mesmo explica, porque se me favoreceram tanto é porque era para mim, né? Eu tive, no começo da minha carreira, eu cantei muito na noite. Eu fui cantor de boates, churrascarias, enfim, isso com 16 anos de idade, 17 anos de idade, até os 20 anos de idade. Teu nome já era Sidney Magal? Não. Eu já tive alguns outros nomes. Tá. Gravei um CD na CBS, que nem existe mais a CBS, com o nome de Sidney Rossi. Aí você vai perguntar por quê? Primeiro que era um laboratório famoso de medicamentos, que não tinha muito sentido botar o meu nome, Sidney Ross. Mas o produtor era o Rossini Pinto, que era um cara que me levou para a gravadora e queria o nome dele ali para ele... Sabe, umas coisas daquela época. E aí gravei um CD como Sidney Ross. Aí depois fiquei como Sidney só. Também não funcionava muito legal. Quando eu viajei com 20 e poucos anos de idade para a Europa, eu fiquei quase 2 anos na Europa, cantando mesmo, fazendo shows, sem ser conhecido de ninguém, tampouco dos brasileiros. Eu comecei a me apresentar em vários locais e o meu nome é Sidney de Magalhães. E o Magalhães, na Itália, não é pronunciado, o LH não existe, então era Magalhães. Magalhães, não existe nada pior do que isso. Um empresário italiano pegou e disse, olha, bicho, corta o Magalhães no meio, deixa Magal e fica Sidney Magal. Eu acho que é uma coisa que vai ser pronunciada até na Indonésia, no Japão, em qualquer lugar. Então a ideia foi desse cara. Agora, quanto ao meu estilo, quanto a tudo isso, foi nascendo no palco. Eu podia soltar literalmente a franga em cima do palco, então comecei a botar roupas coloridas, brinco, cabelo encaracolado, cantar. Eu usava uns saltos de sapato, você vai dizer pra quê, né? Que eu já tenho 1,90 m. Eu usava 9 centímetros de salto, eu ficava com 2 metros no palco e com roupas coloridas e tal. Eu chamei muito atenção lá fora por causa disso, sem fazer nenhum sucesso. E acabei voltando para o Brasil com essa performance. Comecei a cantar de novo em churrascarias, em boates, e aí, nesse momento, eu fui descoberto. Aí já era 1973, 74, por aí. E o meu primeiro disco foi em 76. Se Te Agarro com Outro Te Mato, a música odiada pela Lei Maria da Penha. Mas eu nem canto mais nos shows, bicho. Fizeram uma comigo que foi muito triste mesmo, eu fiquei muito chateado. Colocaram na internet uma pessoa que tinha sido assassinada, uma mulher, por um homem, e ela tava, o cadáver dela estava lá no local e tal, e aí colocaram uma montagem, obviamente, colocaram uma fitinha com o nome da minha música, Se Te Agarro com Outro Te Mato, e prenderam no pé dela e disseram, Sidney Magal, muito obrigado pelo conselho. Caralho. Bicho, isso foi uma ducha pra mim, tipo, maldade pura, né? Maldade pura. Porque era uma coisa de força de expressão. Se te agarro com outro, te mato, te mando umas flores. Enfim, era uma coisa da época, né? É um sentimento. Aí eu parei de cantar, mas faço questão em todo show, quando eu falo, todo mundo, canta, canta. Eu digo, não vou cantar não, que eu não tô a fim de ganhar um pepino pra cima de mim aqui. É foda. A gente tá vivendo um mundo meio chato nesse sentido. Muito chato. Nesse sentido é muito chato. Sim. E só vocês mesmo, pessoas inteligentes e jovens, não é porque eu estou na presença de vocês, é que podem dar um pouquinho de basta nisso, porque isso está provocando muito atrito entre as pessoas, sem necessidade, né? Sim. Eu vou dar um exemplo aqui, que minha mulher deve estar, na hora que ela ouvir, ela vai querer me matar. Mas, por exemplo, um shopping lá de Salvador colocou todos os Papai Noel em todas as lojas, todos os lugares, negros, porque a Bahia, sem dúvida, é o estado, acredito, com mais negros no Brasil. Né? Tem uma história maravilhosa, eu tenho o maior respeito por qualquer ser humano, independente de cor, religião, qualquer coisa. E aí minha netinha foi ver o Papai Noel passeando no carro da Coca-Cola. E era aquele Papai Noel gordo, de barba, branco, papapá. E aí ela fez o comentário, ela disse, o Papai Noel tem só 2 anos, Papai Noel... Aí a menininha do lado que estava maior disse assim, mas ele é branco, os do shopping são pretos. Aí eu peguei e disse, gente... Para que criar esse tipo de questionamento ou de ter embate entre as pessoas? Que vai chegar uma hora que vai dizer, mas o teu é preto, o meu é branco, azar o seu, problema seu.
Não, o Papai Noel foi criado lá na Escandinávia, sei lá onde. nem é uma construção entendeu? da Onde só cultura tinha, brasileira, onde só tá tinha uma população branca e, obviamente, em cima daquilo se criou a imagem dele. E eu acho que essas coisas são muito perigosas hoje. Eu não gosto de falar nesse assunto porque fica parecendo que é racismo, ou é homofobia, ou é isso ou aquilo. Mas o exagero é porque nem sempre são as pessoas inteligentes que podem falar sobre isso ou ouvir isso. Sim. Então fica problemático. Você falou muito bem, está muito chato. Muito chato. Tá criando um ambiente que as pessoas não querem mais falar o que pensam, não querem mais cantar as músicas antigas por causa de uma patrulha. Não tem nada a ver, meu. Não tem nada a ver, porque você pega as atuais, por exemplo, e eu ouço de vez em quando, ou quase sempre, você pega alguns que falam como Rita, como é que é? Aquela música da Rita famosa. Rita, sua desgraçada, volta pra mim que eu te perdoo a facada. Hein? Eu digo, e ficaram chateados com se te agarro com outro te mato. Aí você vê uma incoerência, é como se todo mundo estivesse torcendo pelo seu próprio time. E aí eu aprendi com os meus avós uma coisa que eu acho que muita gente não aprendeu, que é não discutir política, não discutir futebol e não discutir religião. E nessas três coisas que hoje em dia se discute muito inflamadamente, acontecem assassinatos e brigas e atritos horrorosos. No futebol, a gente vê torcidas contra torcidas. Em religião, a gente vê muita... massacres aí no mundo todo, né? E no mundo todo, Sim. por causa de religião. E o outro que eu falei, religião... Política. Hein? Política. Que a gente também vê todo mundo se matando pelo poder aí, à torta e à direita. E se matando pelo político, tá ligado? Pelo político, Sendo exatamente. massa de Então manobra. isso é muito, para quem vive num mundo como nós artistas vivemos, que é um pouco utópico, muito fantasioso, a gente quer ver todo mundo, eu quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, eu quero isso das pessoas, você fica muito triste quando os assuntos se distorcem dessa maneira. Sim, com certeza. Sobre Sandra Rosa Madalena, você deve ter respondido isso 1 milhão de vezes, mas tu escreveu pra namoradinha, cara. Eu já escutei uma história que eram 3 pessoas diferentes. Sandra, a Rosa e a Madalena. E aí teve uma moça que falou, não, eu que sou a Sandra. Aqui, ó, pô, namorei o Magal em tal época, não sei o quê, eu sou a Sandra do Sandra Rosa Madalena. Teve um comercial que eu fiz de uma cerveja, que não vamos ficar fazendo propaganda aqui agora, já passou o tempo do meu contrato, né? Mas onde aparecem 3 ciganas num bar sentados comigo, e aí o garçom chega e diz, olha, Sandra, Rosa e Madalena, 3 ciganas. Aí ele fala, eu pensei que era uma só. E aí fica olhando com cara de otário e tal, e vai embora levando a cerveja e tal. Até isso fizeram, foi recente, tem 2, 3 anos, não sei. Mas, na verdade, o que foi Sandra Rosa Madalena? Meu empresário e produtor dos meus discos, Roberto Live, já falecido, era um argentino. Ele viu que as minhas características eram muito ciganas, né? A minha maneira de me vestir, de me expressar, e até o meu pensamento, muito livre, de uma certa forma. Ele disse, pois é, o povo cigano, vamos vasculhar a sua vida. Aí descobriu uma tataravó minha, ou tetravó, sei lá o quê, que era húngara e era cigana. Mas foi a única pessoa da minha vida que eu ouvi falar alguma coisa sobre ser cigano ou não. E aí ele pegou e disse, vou fazer uma música. E ele fez a Sandra Rosa Madalena com essa ideia de pegar 3 nomes muito populares, no Brasil principalmente, e transformar numa cigana. E ela acabou tomando vida por vários motivos. Eu já encontrei pessoalmente 6 mulheres chamadas Sandra Rosa Madalena por causa da música. Caralho. Então elas já existem, com carteira de identidade, mostrando para provar. Agora já existe. Já né? existem, né? Sandra Rosa Madalena, mas não tinha nada a ver com namorada, ou 3 namoradinhas que eu tive, é lógico que eu tive várias. Várias Sandras, várias Várias Rosas Rosas e várias Madalenas. Tá certo. Então, entendi. Então a música veio pra complementar Isso. a tua persona. Isso, exatamente. Entendi. Interessante. Tu E o curte? Live ficou, quer dizer, muito feliz, porque o resultado até hoje, né? O meu carro-chefe Pois é. impressionante. Eu até brinco muito quando eu faço muitos shows para a alta sociedade de São Paulo, vamos colocar entre aspas, porque eu não gosto desses adjetivos, mas pessoas que dizem, olha, ele vai entrar para cantar, mas não precisa botar nenhum segurança em volta do palco, nem nada, porque aqui é elite e as mulheres, vocês estão vendo, elas estão sentadas e
Quando chega na hora da Sandra Rosa Madalena, ela levanta, bota a saia aqui do lado, bota uma rosa no cabelo, que começa a querer subir no palco. E aí eu digo, olha aí, tá vendo? Isso aí está se transformando quase num ponto de macumba. Isso não é mais uma música qualquer, porque todo mundo se possuiu nesse momento. Sim. Então ficou uma coisa muito forte mesmo, de Maneiro. ciganos. E os ciganos se identificam comigo achando que eu sou cigano. É mesmo? Já aconteceram histórias incríveis. Eu tenho muitas histórias, o programa nem vai caber tanta história para contar. Inclusive, trouxe meu livro, Opa! que eu vou dar para Legal. vocês dois. Legal. Meu DVD de 50 anos também. Porque esse livro conta muito dessa minha vida toda, né, com relação a tudo isso. Mas uma vez os Gypsy Kings estiveram lá no Rio de Janeiro, fazendo show no Maracanãzinho, e aí souberam que tinha um artista e tal, que convida ele para vir no show, mas ninguém me conhecia, nenhum deles, nem o meu trabalho mesmo. E aí, quando eu entrei no Maracanãzinho, que viram que os holofotes viraram para mim, o Maracanãzinho aplaudiu, todo mundo gritou e tal, e eles ficaram estupefatos. Quem é, né? Aí um repórter lá disse, esse é o símbolo dos ciganos no Brasil, Sidney Magal, só por causa da Sandra Rosa Madalena, que foi a única música com tema, quer dizer, cigano, falando de ciganos, né? Entendi. E aí ficou uma coisa, eles vão nos shows, falam em dialeto comigo, eu digo, gente, desculpa, eu não falo dialeto, eu não sou cigano legítimo e tal. E o filme que foi feito em 79, que era o Amante Latino, onde eu era uma criança criada quer dizer, cigano, nascido no acampamento cigano, e depois fui para uma escola e acabei virando um cantor de sucesso. E aí tudo isso misturando, todo mundo ficou com aquela coisa, ele é cigano, ele é cigano, ele é cigano. Eu não sou um cigano legítimo, agora tenho verdadeira admiração por causa daquele antepassado lá do passado. Uhum. E tu curte ser ator também, cara? Bicho, eu curto tudo que eu pense, pelo menos, que eu possa fazer bem e que eu possa me jogar. Então, todos os convites que eu tive, já tive 4 musicais feitos, eu já tive 4 novelas, eu já tive... você vai dizer tudo de 4? Eu vou dizer, não, nem tudo. Mas já tive, assim, filmes, enfim, muita coisa que me convidaram e eu fui e me joguei porque eu disse, caramba, a Bibi Ferreira te liga, né, Monark? Liga para você e diz assim, Monark, você quer fazer aqui um rock santeiro? Você vai ser o rock no meu musical com atores de primeira linha? Gente, um convite desse, da Bibi Ferreira, você não diz não nunca, né? Aí você diz, não, vou sim. Aí chego lá, foi o que aconteceu. Eu fiz esse musical com Bibi Ferreira e os atores eram maravilhosos, Nessete Bruno, Milton Gonçalves, Rogéria, Bem-vindo Siqueira, Agildo Ribeiro, imagina. E eu lá, sem a mínima experiência de teatro, fazendo um personagem principal Esse foi a tua de um primeira musical. vez? Não, foi a segunda. Eu já tinha feito Sweet Charity, que foi um musical maravilhoso, onde eu fazia 2 personagens. Fui elogiadíssimo pela crítica, e crítica do Rio de Janeiro. Bárbara Eliadora e Max Saint Luís, que eram 2 críticos ferrenhos. Uhum. E aí eu me senti, né? Os atores da Globo foram ver e disseram, bicho, o cara saiu bem e tal. Então, quando eles começaram a me convidar, eu aceitei. E sempre os personagens são descontraídos, alegres, brincalhões e tal. Nunca me levaram muito a sério como ator, e talvez nem eu tenha me levado tão a sério, porque eu gosto de fazer aquilo que eu posso fazer, né? Quais novelas que tu fez, tu lembra? A primeira que eu fiz foi Ana Raios é Trovão, na Manchete. Caralho, essa daí é das antigas. Eu fazia Dolores Estrada, que era me fugiu o nome dela agora, Tamara Taxman. Ela tinha um namorado peão que era eu, o namorado peão. E aí, lógico, o Jaime Monjardim, na época, disse, Jaime, como é que eu vou interpretar? Eu nunca tive no campo, nunca tive fazenda. Como é que eu vou fazer? Ele disse, seja você. Eu digo, mas eu sou Magal, imagina, eu nunca vi um peão chegar pro boi e dizer, comigo, vamos! Entendeu? Eu digo, não sei como é que vai ser isso. Ele disse, seja você, porque vai ser legal. E aí eu digo, tá bom, eu vou ser, mas por quê? Ele disse, porque eu vou te botar cantando, vai chegar uma hora que você vai cantar Bésame Mucho. Eu digo, bicho, você não quer o Magal, é isso? Ele disse, não tem outro jeito, meu amigo, porque quando a gente traz você, a gente traz o Magal e todo mundo sabe e olha e vê o Magal. Então não tem jeito, você vai ser sempre o Magal fazendo alguma coisa. Mas isso é verdade. Pois é, e aí em cima disso eu fiz isso, depois fiz O Campeão na Band, que foi uma novela com os atores, se eu te falo, tu cai duro para trás. Era Marília Pêra, era, enfim, Sérgio Mamberti, Natália Timber, era esse nível. E eu fiz a novela inteira. Aí depois só vinha fazer realmente na Globo o Bang Bang, que foi aquela novela que era das 6 horas, que era uma coisa. E o Cor do Pecado, que eu fazia o Comandante Frazão junto com a Mamusca, né? E fazia aquelas gaiatices toda, a primeira novela do Cauã Raymond.
E aí eu fiz essas 4 novelas, Mas entendeu? tu também é dublador, né? Também fiz. O cara fez tudo. Também fiz. Eu fiz o Rap Fit 1, Rap Fit 2, e não sei porquê, mas quer dizer, eu sei, na verdade, porque eu tenho espelho em casa. Me chamaram para fazer o Amoroso, que era exatamente o pinguim mais gordinho. Aí eu peguei e disse, tá certo, tá bom. Não, sabe por quê? Porque depois eu fiz meu malvado favorito e que eu era também um cara gordinho pra caramba. Eu digo, bicho, vocês estão escolhendo pelo tipo físico ou por causa da voz e tal? Mas, na verdade, eu amei. Foi uma das coisas mais incríveis que eu já fiz, porque eu fiquei muito feliz. Trabalhar para criança não tem preço, né? Você sabe que você vai ter um sorriso verdadeiro, um aplauso verdadeiro, que você tem que conquistar isso. Sim, então, sim. fui também dublador em alguns momentos. Como que era trabalhar na TV naquela época lá? Era muito diferente de hoje em dia? Olha, é muito complicado falar disso, porque a gente parece sempre saudosista, ou a gente quer sempre enaltecer o nosso momento, a nossa época, e não tem como não, né? É uma pessoa que foi lançada pelo Silvio Santos, pelo Chacrinha, pelo Raul Gil, que são até hoje os monstros da comunicação em televisão, apesar de você ter dito que eu já pesquei lá. Quando eu vi a televisão, porque sem dúvida a galera de hoje vê muito menos televisão do que naquela eu época. realmente não vejo, infelizmente. Mas a maioria, meus filhos também não veem, enfim. Isso Mudou. prova um ponto que é, vocês fizeram a TV acontecer na época de ouro da TV. Ou seja, na época que Exatamente. vocês estavam lá, era a época mais, onde a TV era mais pica de tudo. Exatamente. E era maravilhoso porque havia autenticidade sobre todos os aspectos. Por exemplo, hoje você vai num programa, fazer um programa como Serginho Grossman, ou mesmo outros programas da Globo, programas do SBT, enfim, não estou aqui querendo falar de nenhuma emissora a mais do que de outra, mas você chega lá e você tem um auditório que vai todo levado, conduzido para ali para ganhar um prêmio, para ganhar um lanche, para bater palma na hora que tem que bater, para gritar. Naquela época era tudo muito espontâneo. Entendi. Então eu tenho cenas incríveis que eu não vou esquecer nunca, de carros chegando no Cassino da Urca, no Rio de Janeiro, para o programa do Chacrinha. E não era uma limusine, mas era um landau que se usava muito naquela época. O landau parava do lado de fora e tinha um tapete vermelho que ia desde a rua até o palco, Porra, que maneiro. onde você entrava para cantar e a galera em volta ia te rasgando, te descabelando, fazendo o que fosse. Mas devia ser uma Coisa energia desse louca, né, nível. chegar assim. É, uma coisa hollywoodiana, né? Aham, Que a gente aham. até hoje você vê no Oscar, em tudo Sim. quanto é lugar. Mas aqui para o Brasil era muito louco, porque todo mundo ia, todo mundo dizia, eu tenho que ter acesso, eu tenho que ver o artista, eu tenho que tocar o artista, eu tenho... E chegava lá e se jogava e ficava no auditório até meia-noite, a hora que fosse, e fazendo geralmente o programa ao vivo, né? Porque não tinha os programas gravados nessa quantidade. E aí você tinha a espontaneidade do público, de tudo, né? Você tinha todo mundo ali se entregando, se dando. Eu tenho fotos incríveis do público na frente, se jogando no palco, com fotos minhas, chorando, em prantos, gritando. Havia uma identificação e uma carência diferente de hoje com relação ao artista. Hoje as coisas ficaram bem diferentes, principalmente na televisão. É que hoje em dia a gente tem muito mais artistas, né? Tipo, Muito mais. é difícil ter aquele cara tipo Sidney Magal, que é um fenômeno no Brasil inteiro, todo mundo conhece, não pode sair. Hoje em dia você tem um cara que tem 10 milhões de seguidores na internet e, porra, ninguém sabe quem que é, tá ligado? Existe muito mudou, isso. existe